Olá, irmãos, tudo bem? Boa tarde, né? Bom dia, boa noite. Não sei que horário você está assistindo esse vídeo, mas agora a gente vai para algumas recomendações para a gente começar o nosso jejum. Primeira coisa que eu queria deixar muito claro aqui, a gente separou em alguns tópicos, é a primeira dúvida, né? Talvez, o que é o jejum de Daniel? E a gente vai esclarecer algumas coisas sobre o jejum de Daniel. No capítulo 1, no livro de Daniel, Daniel ele faz talvez o primeiro jejum dele, quando ele e algumas pessoas, né, foram separadas para estar no palácio do rei. E lá tinha manjares, e eles tinham que se alimentar desses manjares. E talvez Daniel ele quis não se alimentar daqueles manjares, ele abriu mão. E ele chamou talvez o guarda e disse para o guarda, né, deixa eu e meus amigos fora deste manjar, e você vai ver que a gente vai render muito mais aqui no palácio, a gente vai conseguir ajudar mais. Então talvez aquele primeiro jejum que Daniel faz é realmente talvez de legumes, frutas, onde ele não se mistura com todos os prazeres que tinham dentro do palácio, né? E o segundo jejum que a gente vai ver, realmente talvez quando a gente faz a leitura da Bíblia, realmente é de 21 dias. Quando Daniel ele fica sem comer carne e vinho, ele para de totalmente se alimentar disso. Ele talvez fica comidas prazerosas, ele fica só mesmo na parte ali de legumes, fruta, durante 21 dias para mortificação da sua carne. Se você pega e discorre no texto, você vai ver que é exatamente para isso. E você vai ver o quanto de êxito, através desse jejum, Daniel ele conquistou através de abrir mão de prazeres da carne, que é a sua alimentação. Então, nessa primeira parte que a gente queria abrir aqui com os irmãos, é que o jejum de Daniel, ele realmente é um jejum onde ele abre mão de prazeres dessa vida, né? De alimentação, de um alimento talvez, que a gente come e ama, e a gente passa a abrir mão para realmente ficar sensível à voz de Deus. A gente vai agora então para a segunda dúvida, que é como fazer o jejum de Daniel. Irmãos, lembrando que é muito interessante para você que vai fazer o jejum de Daniel ler esses versículos, ler esses capítulos de Daniel 1 e 10, porque cada um tem um entendimento, cada um tem uma revelação, então é muito interessante você também se aprofundar nessa história. E sobre como fazer o jejum, né? Lembrando que o jejum de Daniel ele não é especificamente para somente alimento, né? Muita gente acha que é como se fosse uma dieta, mas não é isso. O alvo principal mesmo é ter esse momento com Deus, né? Essa intimidade com o Pai, passar esses momentos. E aí agora eu vou falar. Nós separamos aqui o que é evitado durante esse período, que são carnes, doces, alimentos industrializados, refrigerante, fritura, tudo aquilo realmente que é prazeroso. A grande questão então aqui é para você entender como que você vai fazer o seu jejum. Sim. Não tem uma regra específica, mas como que você pode fazer o seu. Essas são sugestões, né? O seu jejum, as suas regras realmente, mas a sugestão de como é realizado, né, o jejum de Daniel é se abstendo desses alimentos que eu citei e passando a consumir alimentos como frutas, verduras, legumes, alguns incluem grãos, outros não, e água, né, obviamente. Então quer citar os alimentos que eu acho que você não chegou a citar? Falei. São carnes, doces, alimentos industrializados, refrigerantes e frituras, né? Tudo aquilo que é prazeroso. O lanche, né? Então corta tudo. Tudo. Um detalhe importante pra gente falar aqui também para os irmãos, que talvez a pessoa no momento do jejum vai falar, eu vou fazer jejum às vezes de rede social. Sim. Ou de celular. E isso não é jejum, tá bom? Se você quiser incluir junto, ok. É interessante, mas não é o jejum. O jejum realmente é se abster de alimento. É até interessante que você realmente se abstenha, tire um pouco realmente as redes sociais, o celular durante o período do jejum de alimento, para que você esteja mais sensível à voz de Deus, para que você passe mais tempo lendo, orando do que no celular, óbvio, mas não que seja o único alvo, né? Não é o jejum.
Então, a gente já falou como que você pode fazer, tirando alguns alimentos. Agora a gente vai falar sobre a liberdade do jejum. Lembrando que esse jejum, ele não é uma competição. Sim. Não representa que você é melhor que o outro, se você conseguir ficar os 21 dias sem comer nada, ou talvez os 21 dias só no legumes e fruta. Não, na verdade aqui todos têm uma liberdade para fazer o jejum. Talvez você vai falar, eu tenho uma dificuldade aí de ficar só no legumes e fruta. Não tem problema. Você pode, às vezes, fazer um jejum parcial, que são Sim. alguns tipos de jejum do tipo, fazer uma alimentação apenas no dia. Sim. Outro tipo de jejum é tirar só doce. Tem pessoas que Sim. fazem um jejum onde Tirar só... pão. Exatamente, não, eu vou tirar toda a parte de carboidrato. Eu vou tirar as carnes, né, as proteínas. Eu vou ficar só com algumas outras coisas. Então, você tem uma liberdade no jejum de fazer escolher de uma maneira. Tem pessoas nesse jejum, por exemplo, que vai fazer, são 3 semanas, então na primeira semana vai fazer uma alimentação durante todos os dias, o dia, né? Na segunda semana, talvez vai ficar só no legumes e fruta, e na terceira semana vai tirar o doce. Então, é o seu jejum, suas regras. Existe liberdade nesse jejum que você pode fazer da maneira que você entender. E foi o que a Maria Eduarda falou. O jejum não é somente tirar a alimentação, mas é você incluir a oração, incluir a palavra e tirar a distração também, porque não adianta nada você ficar sem comer se você não tirar essas outras coisas. Que seja realmente uma decisão sincera do seu coração, dessa escolha do que é se abster, para que não haja também reclamação, murmuração durante o jejum, né? Para que não se torne algo pesado realmente. Que não gere frutos depois. Sim, né? Exatamente. Né? Que seja uma escolha que Deus direcione o seu coração a fazer, para que seja algo bom de crescimento espiritual, claro. E agora eu anotei aqui algumas dúvidas que podem surgir durante o jejum. Óbvio que o grupo vai estar aqui aberto para quem tiver dúvida, querer mandar aqui, tirar as dúvidas. Mas talvez você possa perguntar, e se eu errar durante o jejum? Acabou? Eu perdi o jejum? Não, óbvio que não. Deus não é um Deus que tá lá com um martelo, vendo o momento que você vai errar, esperando você errar. Não, ele vai receber aquilo que você for fazer de coração realmente. E se você no meio do jejum acabar tropeçando, errando, comendo o que você falou que não ia, continue depois, não desista. São 21 dias. Então não é um dia que você vai se sentir totalmente derrotado. E um detalhe grande também, que às vezes tem pessoa que no meio do jejum, infelizmente, acaba discutindo com alguém. Sim. Acaba cometendo talvez algum outro pecado e a pessoa Acha tende a parar. Mas na verdade não, às vezes se você estivesse no dia a dia e você discutisse com alguém, você nem ia perceber. Mas pela sensibilidade de jejum você vai falar, nossa, por que eu fiz isso, né? Então continue, por mais que alguma coisa que aconteceu que não agradou, continue, não para, mantenha o foco. É como eu escrevi aqui, o jejum não é perfeição. O jejum é ter foco em Deus, é buscar a Deus. Outra dúvida que pode surgir, preciso fazer exatamente igual todo mundo, ou exatamente como Daniel fez? Não, o jejum é como a gente falou desde o início, o jejum é seu. Essas sugestões que nós estamos dando é para que fique mais fácil de explicar e de vocês entenderem. Mas não precisa seguir e também não precisa, só porque fulano tá fazendo que eu vou fazer exatamente igual. Não tenha esse coração. Outra dúvida, se eu tenho algum problema de saúde, é muito bom lembrar isso, que você deve adaptar o jejum de acordo com a sua vida, de acordo com o seu cotidiano, de acordo com os seus hábitos. Então, se você tem algum problema de saúde, se você está gestante, se você já é de idade, é muito importante você ver esses detalhes da sua vida, do seu cotidiano, e fazer algo com sabedoria, algo que não vá também te trazer malefícios. Então eu acho que é mais isso. E pra gente ir para a última parte, direcionamento final aqui do jejum, é realmente no final você entender a mensagem, que não é apenas tirar o alimento,
mas é você realmente acrescentar mais períodos de oração, mais período de contato com a palavra, mais período talvez de comunhão com a sua família. É realmente deixar que o jejum torne a sua vida mais sensível para você ouvir a voz de Deus. Então não tire apenas o alimento, mas torne o seu ouvido sensível a tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Então bora para esse jejum, lembrando que todos os dias a gente vai lançar um devocional no grupo, vai ser um devocional de 21 dias para que realmente a gente deixe a nossa vida mais sensível à voz de Deus. E bora para cima que vai dar certo. Deus abençoe a todos, a gente vai vencer. Tchau, tchau. Deus abençoe.